Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 26 de janeiro, a Igreja celebra 2 bispos, discípulos de São Paulo, São Timóteo e São Tito. Vamos conhecer um pouco da vida desses 2 grandes santos bispos e que eram discípulos de São Paulo. Tanto é que Paulo escreve cartas especiais para eles. Além de escrever para as comunidades, escreve também para eles. Carta de São Paulo a Timóteo, carta de São Paulo a Tito. Vamos conhecer a vida deles. Timóteo nasceu em Listra, a cerca de 200 quilômetros ao nordeste de Tarso. Era filho de mãe judaica e de pai pagão. Quando São Paulo passou por aqueles lugares, no início da sua segunda visita missionária, escolheu Timóteo como companheiro de viagem, porque ele era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio, como mostra os Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2. Mas o fez circuncidar por causa dos judeus que viviam naquela região. Atos 16, 3. A circuncisão era algo normal para os habitantes daquela região naquele tempo. Assim como até hoje, a circuncisão é normal em muitos lugares da África e mesmo na Ásia. Lá onde eu morei, em Moçambique, todos os meninos são iniciados, tem o chamado rito de iniciação, e os meninos são circuncidados. Como apóstolo dos gentios, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. Depois acompanhou Paulo a Atenas, de onde foi enviado à cidade de Tessalônica. Dali prosseguiu para Corinto, onde colaborou na evangelização lá nessa cidade. A figura de Timóteo destaca-se como um pastor valoroso. Segundo a posterior história eclesiástica de Eusébio, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias encontram-se desde 1239 na Catedral de Termoli, na região italiana de Molise, provenientes de Constantinopla. Essas relíquias foram trazidas então de Constantinopla para essa Catedral de Termoli. Então esse Timóteo. Vamos conhecer um pouco a vida de Tito, São Tito. De família grega, ainda pagã, foi convertido por São Paulo em uma das suas viagens apostólicas, tornando-se seu colaborador, companheiro e irmão de missão. O apóstolo dos gentios, assim era chamado São Paulo, levou-o consigo a Jerusalém, por ocasião do chamado Concílio Apostólico, que aconteceu no momento crucial da controvérsia sobre o batismo dos gentios, quando o apóstolo se opôs categoricamente à circuncisão deste cristão de Antioquia. Assim, Tito tornou-se símbolo vivo do valor universal do cristianismo, independente da nacionalidade, raça e cultura. Então vejam que Timóteo foi circuncidado e Tito não, porque era um novo tempo, uma nova missão. Quando Timóteo partiu para Corinto, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar aquela comunidade rebelde à obediência. De fato, ele conseguiu estabelecer a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentios, entre a igreja e Paulo. A seguir, Tito foi novamente enviado por Paulo a Corinto, classificando-o como meu companheiro e colaborador, como vemos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Ele é chamado de meu companheiro e colaborador.
para levar a cabo as coletas pelos cristãos de Jerusalém. Ulteriores notícias, provenientes das cartas pastorais, o apresentam como bispo de Creta. Então, Timóteo foi também bispo e Tito, bispo de Creta. Paulo fez circuncidar o discípulo Timóteo, mas não Tito, que também levou consigo a Jerusalém para participar do concílio apostólico, como já frisei. Assim, Paulo apresenta seus 2 colaboradores como homens da circuncisão e homens da não circuncisão, homens da lei e homens da fé. Então, Paulo faz aí essa diferença, homens da lei e homens da fé. O evangelho é aberto a todos. O evangelho, a proposta de Jesus está para todos, independentemente daquilo que pensavam, das suas culturas, dos seus comportamentos, o evangelho é aberto a todos. Segundo a tradição, São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo e 1 carta a Tito. São as 2 únicas cartas do Novo Testamento enviadas a pessoas e não à comunidade. Veja que não há outras cartas enviadas a pessoas, mas sim às comunidades. São as cartas aos Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, mas essas 2 enviadas a eles próprios, Timóteo e Tito. O apóstolo Paulo, já idoso, deixa-se levar com algumas anotações, com ricas expressões de carinho por seus 2 discípulos, demonstrando também a sua satisfação por confiar-lhes a missão de anunciar o Evangelho. Segundo o Papa Bento XVI, Timóteo e Tito ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade, sabendo, porém, que isso também comporta um serviço à própria Igreja. Então, que esses 2 santos que foram discípulos de Paulo, que foram bispos da Igreja, Timóteo e Tito, nos estimulem a todos os povos, a todas as pessoas, a terem o coração aberto para acolher a mensagem de Jesus e para serem seus seguidores. São Tito e São Timóteo, rogai a Deus por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Timóteo e São Tito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.